Então, com isso, a gente sempre entendeu que quando você não sabe, contrate quem saiba. Contrate o melhor. E a grande sacada que vocês tiveram foi transformar esse ócio, esse passivo, em um ativo, em um bem que vai estar gerando renda para vocês. Você precisa criar algo seu, algo à sua cara, algo que seja a sua identidade, que mostre a realidade do que você faz, do que você transforma realmente nas empresas. Então foram vários fatores que, por mais que a gente tenha noção, saiba, já ouviu falar, na hora do vamos ver na prática, a gente não faz. A gente precisa seguir a lei. E a lei no Brasil, ela não acompanha a velocidade das mudanças. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Fala Pai, um podcast onde empresários reais estão mostrando como eles estão crescendo de verdade, sem teoria, sem enrolação. Caso você chegou aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Felipe Setúbal, fundador do Método Pai e da SED, que é o Sistema de Educação e Desenvolvimento Empresarial. E hoje eu estou aqui como host desse podcast, tendo a honra de inaugurar essa primeira temporada, falando sobre gestão, marketing, vendas, tecnologias que fazem com que os empresários acelerem e cresçam de verdade. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu já aproveito para te convidar fortemente a dar um like e se inscrever nesse canal, porque assim você consegue ser notificado todas as vezes que sair um novo episódio, sair um novo conteúdo, e você não perder nada do que está passando aqui nesse canal. Então, sem mais delongas, eu gostaria de iniciar esse podcast agradecendo aos nossos patrocinadores, a Isamed Segurança e Medicina do Trabalho, grande parceira nossa, que agora está com uma campanha de ativação de laudos, programas e NR1, adequação de NR1. Então, se você quer saber um pouco mais, aqui na descrição eu vou deixar o contato da Isamed para que você possa estar entrando em contato. Temos também a Agência Contábil, uma consultoria empresarial voltada para prestadores de serviço. Se você quer declarar teu imposto de renda com segurança, organizar suas finanças, organizar a parte contábil e tributária da tua empresa, aqui embaixo também tem o contato da Agência Contábil. E aqui, além de todos esses, a gente tem a Legado, que é uma marca de roupa masculina, que inclusive eu estou vestido de Legado. Quero agradecer ao Roberto, a grande parceria aí. E homens aqui da região, de Valparaíso, em torno de Brasília, que querem customizar, melhorar a tua vestimenta com um preço acessível, já vai atrás da Legado, que eu tenho certeza que você vai surpreender com a qualidade e o preço desses produtos. Então, para a gente iniciar, eu tenho a honra de receber aqui a nossa primeira convidada do Fala Pai. Com vocês, Mônica Manhães. Aí, palmas, vai, galera, vai fazer palmas aí todo mundo. Seja muito bem-vinda, Muito obrigada, Felipe. Agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo a abertura desse mais novo podcast. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso, como tudo que você já tem feito em relação ao pai e aos processos que você vem implementando. Então, muito obrigada. Obrigado. Antes, para a galera que não te conhece, eu queria que você se apresentasse. Quem é Mônica Manhães? O que faz? O que está fazendo? O que vai fazer? Conta pra gente. Sim, quem claro. É a Mônica? Eu sou a Mônica Manhães, eu sou uma empresária multissetorial. Atualmente eu estou engajando mulheres, pessoas que têm interesse em aparecer com a sua história, com a sua verdade, com a sua identidade. Então, eu estou trabalhando essa parte de mentoria. Apesar da gente atuar aqui na região com a empresa de serviços corporativos, restaurantes, serviços financeiros, hoje o meu foco é ajudar a desenvolver de forma guiada todas essas pessoas que entendem que tem uma voz interior e precisa se despertar, precisa entender que ela precisa de um posicionamento, ser referência no seu trabalho, no seu negócio, em ambiente doméstico, onde você estiver com o que você tem. Top. Eu sou um fruto disso daí antes desse produto, esse produto existir, né? Eu sou muito grato a toda a nossa história. A Mônica, ela se tornou uma amiga ao longo dessa jornada empreendedora aí, porque a gente sempre falava, a jornada solitária não existe mais. É verdade. E desde que a gente se conheceu, a gente criou um clube de negócio, a gente criou um podcast juntos, né? A gente iniciou um podcast. E muitas das coisas que a gente desenvolveu ali, eu trouxe para a vida, levei para outros negócios, e a Mônica sempre me falava, Felipe, você precisa criar algo seu, algo à sua cara, algo que seja a sua identidade, que mostre a realidade do que você faz, do que você transforma realmente nas empresas. Porque era muito difícil as pessoas entenderem o que o Felipe fazia, porque são problemas complexos e, digamos que macro, né? Muito abrangente, ponta a ponta da empresa,
Vocês vão aprender ao longo do podcast que eu vou falar muito sobre marco à toa, né? Que é uma jornada do cliente, desde o marketing até o administrativo. E eu tendo essa visão, ficava muito difícil transmitir isso. Então a Mônica sempre falava, cara, mostra teu dia a dia, mostra o que você faz. Então, sou muito grato por tudo isso. Obrigada. Meu primeiro case de sucesso, porque agora eu estou realmente muito realizada em ver você cumprindo essa jornada, porque é algo que eu realmente, quando eu enxergo algo em alguém, que é o ser humano em si, ele entender que ele tem uma identidade, não ter medo do que ele pode colocar para fora ali e defender. Então, a gente não está trabalhando a questão de ser um agressivo no que eu sou, mas você... Como todo mundo está em progresso, você está em evolução, um constante crescimento que durante essa jornada você pode compartilhar, transbordar e mostrar quem você é sem se preocupar com julgamento, vai existir, com outras... Se fizer, vão julgar. Vão julgar, se não fizer, vão julgar. Então, façam o seu melhor para você realmente garantir que você está cumprindo o seu propósito. Porque quando a gente começa a enxergar que as pessoas têm um problema de eu estou com dificuldades financeiras, sentimentais, emocionais, pode olhar lá no fundo, principalmente ele esconder algo que ele tem, que é de mais lindo que a vida dele, a história dele, a trajetória dele. Então, quando a gente começa a assumir a nossa identidade, então a gente começa a trabalhar em cima daquilo que a gente foi proposto para ser. E aí, falando de história, de identidade, né? Quem é a Mônica, de onde vem a Mônica, de onde nasceu essa empresária multissetorial, né, empreendedora serial, que tem restaurante hoje, tem um coworking, tem serviço financeiro, tem um conglomerado de negócios. Como que tu começou essa história toda? Eu sempre fui uma pessoa que, da época, quem é da década de 80, entendia que você precisava aprender um pouco de cada, para você ser realmente uma pessoa útil, eficiente. Então, você aprendia tudo que você podia. E ao longo do tempo você vai trabalhando muitas habilidades e nessa jornada de aprender habilidades eu ficava sempre em posição de tomar iniciativa, de liderar, mesmo quando eu não queria, de tomar uma posição onde eu não solicitava, mas eu conseguia cumprir. Só que chega um tempo que você sente que tem algo faltando, porque eu tinha esse medo de ser quem eu realmente era na entrega de algo. Então, eu me encaixava muito no que os outros pediam. Então, não é para ser rebelde, é o que eu posso fazer de melhor que também me beneficie. Nessa jornada, eu sempre trabalhei para terceiros e sempre fiz muito bem o meu trabalho. Fiquei mais de 10 anos em serviço público, mais de 10 anos em serviço privado e cerca de 6 anos a gente está empreendendo em uma sociedade familiar. Então, o maior desafio da sociedade familiar é a família. Então já começou... É a sociedade familiar. Sociedade já é difícil, em família é mais ainda. Eu sei, eu não aguentei essa pressão. Admirável, admirável. Pois é, e acontece que nesse processo eu entendi que eu não precisava estar perfeita para começar a falar, explicar para as pessoas o que a gente era, o que estava fazendo. Qual foi o primeiro negócio da família? Aí o primeiro negócio, assim, oficialmente, foi eu mesmo com meu irmão. Foi há 5, 6 anos atrás com o serviço financeiro. Com a base. Foi a Prime. A gente começou com a Prime e depois foi para a base. A gente começou com 4 funcionários, chegou a 40. Então, a gente teve um time muito grande. A gente teve aqui em Valparaíso, em Brasília, estrutura, assim, uma estrutura realmente onde eu nunca imaginei que eu chegaria. A gente conseguiu desenvolver time, conseguiu liderar pessoas, conseguiu trazer um faturamento bem satisfatório. Só que ficava naquela, eu tô preso na operação. E aí meu irmão, ele é a parte estratégica onde ele vai criando as ideias. Então aí surgiu uma oportunidade, por quê? Quando a gente estava sempre em movimento, sempre se relacionando com outras pessoas, surgiu a oportunidade de a gente pegar uma sala e transformar em um coworking, que a gente já alugava um lá em Águas Claras. Vamos transformar aqui em Valparaíso um coworking? Vamos. A gente fez a reforma, entramos para a parte A do coworking, quando a gente mal entrou, todo mundo já pediu a parte B. Então a gente abraçou a causa, fizemos o coworking. Ou seja, desse primeiro negócio que vocês já tinham, vocês viram na necessidade nele de criar outro negócio? Exato. Ou vocês aproveitaram a oportunidade? A gente aproveitou a oportunidade porque eu ia pegar só uma parte dessa estrutura. Então ia ficar toda uma outra parte obsoleta. Ociosa. E a gente pensou, por que não?
a gente compartilhar. A gente não dividiu os custos, praticamente é o que se torna até hoje, mas é um ambiente muito rico em conexão, em eventos, em negócios, em tudo que quem não conhece, recomendo fortemente que esteja lá conosco. Eu também recomendo. Isso aqui é filho do cowork também. Muito. Todo mundo que passa no área sabe como é. Mas aí você traz, nisso daí já tem uma puta de uma sacada para quem tá assistindo, que é, muitas vezes o empresário ele tá com um ócio na empresa, seja ferramenta que ele não tá usando, seja uma máquina que ele não tá usando, seja o espaço, igual Exatamente. que tava ocioso que ele não tava usando, e muitas vezes aquilo vira um déficit, aquilo vira um passivo na empresa. Exatamente. Começa a te dar despesa e não tem retorno. E a grande sacada que vocês tiveram foi transformar esse ócio, esse passivo, em um ativo, em um bem que vai estar gerando renda para vocês. Lá no escritório, na agência contábil, a gente fez isso também, que foi a sublocação de parte, que é uma das coisas que vocês têm no coworking, que é o domicílio. Sim. Só que lá a gente não cobrava, porque isso virou uma vantagem competitiva pra gente. Por exemplo, a gente deixa 30, 40, 50 mil na mesa, só de domicílio. Mas na hora que o cliente vai sair, a gente consegue travar ele, porque ele vai para outro lugar, ele tem que pagar isso, aquilo e tudo mais. Exato. Então a gente consegue ter isso como uma carta na manga. Sim. E vocês trouxeram isso como mais uma fonte de receita. Dentro disso, vocês começaram com a Prime, foram para a base, criaram um coworking, né, para monetizar em cima daquele espaço ocioso que vocês estavam. E lá do coworking, o que veio depois, né, de negócio? Porque lá, assim, tem muito movimento. Eu lembro quando eu cheguei no coworking, né, só contar essa história rapidamente. Como é que foi a nosso primeiro relacionamento, né, meu e da Mônica? Eu cheguei no coworking, eu acho que eu tinha 7 dias lá, mais ou menos. E eu já andava... Você chegou como um furacão, né? Cheguei como um furacão já. Tomando espaço, assim. Foi. E aí eu peguei e falei bem assim, cara, isso aqui é um coworking. A base do coworking é movimento, é gente. Então, o que está sendo feito aqui? Nada, vamos fazer um evento? Foi. Falei assim, bora, quando? 8? 10 Daqui dias? a 10 dias, 14 dias, lembro. E aí, em 14 dias, a gente falou, cara, mas a gente precisa colocar 50 pessoas aqui. Aí eu falei, dá. Não, mas como assim? E a gente foi lá, criou o evento, criou o link de pagamento, criou vídeo, criou logo, e aconteceu, deu mais de 60 pessoas, não coube no coworking. A gente fez aquele primeiro evento, foi o Área Connect, que inclusive até hoje tem. Até hoje. E, cara, foi muito top, porque a gente viu o poder que é esse movimento e ter isso. Então, hoje o coworking ele tem muitos eventos, né? Toda semana, vários e vários eventos que movimentam esse network. Então, se você mora perto ou tem acesso a um coworking, esteja conectado, porque de lá vão vir várias pessoas, várias conexões, vários acessos, e acesso é diferente de contato, porque uma coisa é eu ter o contato da Mônica, eu tenho o contato do João Adib, outra coisa é ter o acesso ao João Adib, eu ligar para o João Adib e ele me atender. Então, nesses ambientes, você não adquire só contato, mas você também adquire acesso. Então, esteja presente em lugares que proporcionam acesso para vocês. Daí, o que veio? Do coworking? Antes de eu sair do coworking, o mais interessante é porque a gente criou um ecossistema. Hoje, a gente está fazendo nesse mês 3 anos de aniversário do coworking. E hoje ele está ali numa divisão onde tem o Área Connection, onde a gente realiza os eventos, é um hub de eventos para a gente trazer a população ali mais para perto. Vários nichos, né? De vários nichos. A gente consegue fazer até evento nichado, onde a gente traz aquele público ali para ter essa interação. Às vezes não tem aquele contato, é uma oportunidade de quebrar esse gelo. A gente tem o Área no Ar, que é o nosso podcast do coworking. Lá a gente faz os programas semanais toda quarta-feira. Inclusive o primeiro... Foi eu que fiz. Vale ressaltar que foi eu que fiz. E eu vou chegar nesse ponto. A gente tem o Área no Ar, o Área Connect, e a gente tem o próprio espaço em si para trazer essa população para a interação. E um adendo. A gente não gera renda na questão de preços, de valores que são pagos, mas sim do que a gente tem de conexão criada. Então, lá a gente conseguiu construir uma comunidade onde as pessoas realmente têm um interesse. Não um evento de networking, vender o seu negócio e quem trocar cartão para comprar. É trazer essa conexão, esse acesso que você está falando. Então, assim, lá a gente teve a oportunidade de se conhecer e desenvolver vários tipos de trabalho lá dentro.
o podcast, um clube de negócios, outros eventos após isso. De lá saíram palestrantes que precisavam de um impulso para poder estar onde estão hoje. A gente tem exemplo de vários que a gente sabe que hoje estão no Brasil fazendo eventos depois que estiveram no cowork. De lá saem pessoas de um podcast que a gente convida, montando o seu próprio podcast, onde eles fazem lá uma estrutura que as pessoas perdem o medo, perdem o receio. Então, quando as pessoas entravam e saíam, a gente sofria muito. Eu e minha mãe, para quem conhece a dona Thalita, a gente chorava assim, não, o fulano tá saindo. Só que depois a gente conseguiu entender que o cowork, ele é ponte. A gente é porta para aquele que não sabe para onde ir, mas também é ponte para levar as pessoas em outros lugares, outros acessos, em outros ambientes. Então, a gente começou a ver o copo meio cheio. Cara, eu tenho orgulho de ver onde essa pessoa está, porque ele começou aqui, ele acreditou no nosso trabalho, porque a gente não aluga sala. A gente faz prestação de serviço, onde você só se preocupa com o seu negócio. Então, você está lá cuidando do seu negócio, enquanto todo o ambiente está favorável e confortável para você atuar. Total. Onde a gente consegue entender que, poxa, tem um advogado ali numa sala e tem uma pessoa precisando de um serviço, eu posso te conectar com ele. Então, todo esse trabalho que a gente foi desenvolvendo, o movimento que foi criado, fez com que outras pessoas enxergassem a gente de uma forma que a gente não tem controle, mas de uma forma positiva. Foi quando surgiram oportunidades de investidores e pessoas procurando a gente para fazer outros negócios. É infinitamente, como diz o meu irmão, o Maico Manhães, ele fala que o dinheiro está na rua. Então, infinitamente maior, as oportunidades são infinitamente maiores em relação a você se movimentar. Com isso, surgiu a oportunidade de a gente entrar numa sociedade de um restaurante. Era um boteco na esquina. E a gente, para entrar nesse restaurante, a gente falou assim, olha, eu não queria, porque era ramo alimentício, mas ele falou assim, não, vamos dar certo, a gente investe, depois vende, porque é uma forma de investir e fazer dinheiro girar. Vamos fazer acontecer. Restaurante no chão, constrói tudo de acordo com o que o arquiteto fez para a gente, o desenho do cowork, fez do Praianos Restaurante. Entramos lá com tudo. Foram surgindo outros viés durante a jornada, porque não é tão simples para ser empreendedor aqui no Brasil. Todo mundo sabe que não é uma coisa muito rápida, fácil, mas aconteceu. Tá lá, lindo, maravilhoso, com seus desafios e com a sua beleza. E aí ele toca lá com mais 3 sócios, e eles estão fazendo algo muito bonito, bacana para a nossa região, trazendo oportunidades para que outros investidores enxerguem Valparaíso como uma área fértil, uma terra onde você pode lançar sua semente, entregar qualidade, porque aqui tem muitos profissionais, tem muitas empresas, muitas pessoas muito boas para fazer acontecer. Com isso tudo, a gente vai chegar no ponto onde entrou o pai. Olha, eu querendo conduzir o podcast dos outros. É mal de hoster, né, velho? A pessoa tem um podcast, né? Ela já tá achando que é o dela. Eu falei assim, ó, hoje é meu. Você não falou pra eu criar o meu? Eu criei o meu agora, então vou falar. Acreditei tanto que... Mas fala. Como é que diz o monstro, né? O professor. É isso. E o aluno. Então, aí com isso, são várias empresas, vários negócios, várias pessoas para você fazer aquela gestão que seja eficaz, né? Então, com isso, começou a bagunçar. A cabeça, a mente, os caixas... Começou a ficar uma coisa muito louca. É porque, vamos lá, vamos falar real aqui, né? Porque que a gente vai falar de realidade do empresário. Cara, tenho 17 anos de contabilidade. Uma das maiores tretas que eu tinha na contabilidade era, galera, a gente precisa olhar como o cliente e não para o cliente. Porque quando eu olho para a Mônica, eu tô olhando daqui para lá. Eu tô tendo a minha perspectiva em relação a você. Verdade. Quando eu olho como cliente, eu olho de lá para cá. E na contabilidade, a gente tem um grande problema, que é a gente precisa seguir a lei. E a lei no Brasil, ela não acompanha a velocidade das mudanças. A legislação no Brasil, ela não acompanha a velocidade da dinâmica de negócios. Por exemplo, criptomoedas. Olha o tempo que está se demorando para regulamentar e legitimizar isso. A gente vai ter um episódio aqui falando com o Dailton Júnior, que eu quero perguntar para ele, vou perguntar para ele como que é que tá lá fora, que ele mora em Portugal, tem negócio lá, enfim. Legal. E no Brasil tem muita essa morosidade para se adaptar, sem contar na realidade e na instrução, né? A sede, ela nasce desse desejo de educar realmente o empresário. Você tem faculdade de contador, de médico, de dentista, de TI, um monte de coisa, mas você não tem uma faculdade para o empresário.
E na contabilidade, a gente sempre busca conformidade, organizar tudo bonitinho, e tinha muita treta do seguinte: Felipe, não pode, o cliente está pagando conta pessoal pela conta da empresa. Ah, ele está pagando conta de outra empresa pela conta da empresa X. E eu falava, cara, a gente então, enquanto contabilidade, a gente precisa levar a estratégia correta e a gente precisa facilitar esse processo para ele. A gente precisa ser um facilitador enquanto contabilidade. Porque se a gente for só o cara chato da lei, cara, todos os clientes vão embora. Então a gente precisa arrumar dentro da lei soluções para o cliente. E qual que era essa treta? Porque eu falava isso e o pessoal falava, Felipe, mas você fica muito fora do escritório. Porque eu sempre estava na rua, em atendimento, prestando consultoria e tal. Então o pessoal achava que por eu estar na rua eu não entendia a realidade. Só que nessa época eu falava assim, pessoal, eu tenho 12 anos de contabilidade. Eu já vivi aqui dentro. E agora eu estou lá fora enquanto cliente, enquanto empresário. Então chegam certos momentos que é complicado você ter essa gestão desse fluxo de caixa. Sim. Ah, não, esse dinheiro aqui é só para isso aqui, eu não vou mexer nele. Beleza, mas aí dá dia 5, dia 10, tu tem folha para pagar e tá com caixa abarrotado de uma empresa. Você não vai pagar e transferir? Lógico que você vai, pô. Você vai gerar o dinheiro, porque a gente tem que rasgar o verbo. Vai tirar da empresa, vai colocar na outra. O que precisa ser feito? Quer dizer que não pode? Não, você precisa registrar. Então, toda e qualquer movimentação, ela precisa ser registrada. Porque aí você vai passar para o teu contador e o teu contador vai falar, ó, isso aqui não pode, e assim é a maneira correta de fazer. Um contrato de mútuo, você lançar na contabilidade empréstimo a terceiro, empréstimo ao sócio, empréstimo. Então, você tendo esse registro, você consegue legitimar todas essas transações. Agora, a partir do momento que você não tem um relacionamento com o contador, que você não tem uma gestão financeira, uma rotina financeira adequada, vai virar uma bagunça. Só vira uma bagunça se não registrar. Porque quando você registra, você tem dado. E quando você tem dado, você muda a rotina. Então, dentro dessa crescente de negócios, quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram nesse momento? Porque a gente está falando de negócio de 3 anos para cá. Né? Tem a empresa de serviços financeiros tem mais tempo, mas o coworking e as trocentas coisas vieram depois. Tem 3 anos e o restaurante 2 anos, né, com a nova gestão. Então aí, com isso, a gente entendeu que, o Michael até falou no último podcast, que o nível de consciência que a gente tem, às vezes, é um pouco diferenciado de um outro que está muito acostumado com o mercado e continua fazendo a mesma coisa sempre. Sempre foi assim. E sempre foi assim, por que eu vou mexer? Só que a gente não quer fazer algo para que dure 5, 6 anos. A gente quer algo que tenha ali um rendimento, que você construa um negócio, um legado. Então, com isso, a gente sempre entendeu que quando você não sabe, contrate quem saiba. Contrate o melhor. É mais barato, né? Sai mais barato. Você vai encurtar o processo e vai maximizar os seus negócios, os seus serviços, e você vai trazer mais qualidade até de vida, no geral. Então, a gente tinha dificuldade de fazer esse registro de forma constante, com disciplina, dificuldade de tomar decisões onde deveria colocar o CNPJ à frente, quando não era o caso para o CPF, e a gente tinha que também colocar prioridades. Então, foram vários fatores que, por mais que a gente tenha noção, saiba, já ouviu falar, na hora do vamos ver na prática, a gente não faz. E por que você acha que não faz? Porque a gente vai olhar aquela de, tô na correria, vou apagar um incêndio, tem que fazer acontecer, eu tenho que abrir e fechar. Quando você para nesse momento que você tem que entender que eu preciso tirar um dia, e é desesperador a ideia, um dia para ficar off da empresa, para estar fazendo pela sua empresa, aí você começa a entender durante o processo, não é na primeira vez não, é durante. E o pós que vai trazer um resultado. Não é algo imediato, mas imediatamente você vai entender que realmente você precisava parar para resolver aquele problema. Eu quero fazer uma intimação aqui, para o empresário aqui que está assistindo. Quero que você comente aqui para mim. Você também passa por esse tipo de confusão ou esse frio na barriga na hora que você pensa que você tem que parar de operar para você registrar e fazer gestão? Acho que não é só você. Muita gente Sim, claro. pensa isso. Eu gosto de falar que gestão são 2 coisas. Anota isso aí que tá vendo isso aqui. São 2 coisas. Gestão se baseia em rotina e dado. Eu preciso criar uma rotina de registro, uma rotina de acompanhamento, uma rotina de lançamento,
para construir dados. E com base nos dados, eu vou analisar os resultados e vou modificar a rotina, que eu continuo executando, transformando, ajustando para pegar dados. Depois, então, quando eu fico nesse ciclo, rotina e dado, eu tenho uma melhoria contínua. Qual que é o grande problema? O empresário não para ajustar a rotina, muito menos para fazer a organização dos dados. Então, cada vez mais que ele dá um passo, cada passo que ele dá é rotina e dado que ele deixou de fazer. Cada outro passo que ele dá, rotina e dado que ele deixou de fazer. E quando ele decide parar para fazer, ele olha, caraca, é muita coisa. Eu tenho 1.200 lançamentos para conciliar no banco. Uhum. Caraca, eu tenho não sei quantos contratos para reajustar. E aí, quando você toma esse choque, você fala, caraca, por que eu não fiz isso antes? E eu vou te dar a resposta. Você não fez isso antes porque você não tinha orientação. Então, aproveitando aqui para fazer um merchan, você que ainda não conhece o Método Pai, aqui na descrição desse vídeo tem um link onde você vai clicar, vai cair no WhatsApp e vai falar com a nossa equipe para estar conhecendo um pouco mais sobre como funciona esse programa. E a gente vai fazer uma aplicação. O que é essa aplicação? A gente vai fazer algumas perguntas para ver se faz sentido para você estar no Método Pai e se faz sentido para a gente que você esteja no Método Pai. Porque às vezes o momento da tua empresa, a fase do negócio que você está, o faturamento, não é necessário, não faz sentido para você ainda esse programa. Então, clica aqui embaixo, chama a gente no WhatsApp, faz a aplicação para entender se você está nesse momento ou não. Voltando ao grande gap aqui, como que vocês mudaram ou começaram a mudar essa rotina? Qual foi uma virada assim? O que teve que acontecer? Vocês falaram, cara, vamos organizar, senão vai dar M. Sociedade familiar. Por mais que você tenha noção, você precisa replicar para que os outros também façam essa adesão junto contigo. Senão você vai ficar nadando sozinho lá contra a maré. Então, a onda é muito forte, ela vem com tudo e você tendo um apoio é muito mais fácil você dar continuidade. Menos pesado, né? Com isso, a gente, no Método Pai, eu levei a minha mãe para participar lá e ela conseguiu Então, vamos entender. voltar 3 casinhas. Como que foi esse processo do Método Pai? Porque vocês entraram na 3ª turma, se eu não me engano. Né? Eu te convidei algumas vezes para estar junto e você falou, não, agora não, agora não, agora não. E aí, o que foi que fez vocês irem para o Pai? O que fez com que, além de você ir, você levasse? Mas primeiro, o que fez você ir? Na verdade, a gente já sabia que precisava, igual eu tinha comentado antes, que precisava desse apoio, desse suporte aí de por onde começar. São tantas demandas, por onde eu começo. Então, quando a gente teve a oportunidade, a gente já conhecia que você tinha ali um trabalho de excelência na entrega, na informação, em conteúdo, então a gente teve essa segurança em fazer parte do time. Vamos participar aqui porque a gente pode aproveitar ali alguma coisa. No final das contas, cada aula é um tema, né? Então, em cada aula era um tema, teve um específico que eu acredito que, como ela fica na parte operacional, seria importante ela estar lá nesse dia. Você foi na aula de pessoas. Acho que foi na aula de pessoas. E na outra era de gestão. E ela aí, acabou indo todas as últimas aulas. Ela começou no meio e terminou. E realmente eu não imaginava que iria fazer tanta diferença naquela visão de que eu tenho algo mais para aprender. Com mais de 60 anos, com mais de 40 anos de carreira, ela já achou que já tinha aprendido tudo que tinha aprendido na vida e estava aplicando e era suficiente. E quando ela chegou lá, ela teve um gás, uma oxigenação de ideias, ela teve uma noção do que ela realmente poderia pegar e executar. E, em prática, ela é que colocou até o nosso time de desenvolvimento para poder atuar naquilo que a gente estava em falha lá na nossa automação, porque ela assistiu uma dessas aulas, entendeu? Então, assim, foi muito legal porque você teve uma linguagem que não era técnica, era realmente de acessibilidade e que trazia uma prática imediata. Era uma prática com base teórica, né? Com embasamento. Eu me surpreendi muito com a dona Thalita no Pai pelo fato de ela ser educadora, né, de formação, ter atuado, ter sido diretora de escola e tal, e ela ter sido muito humilde para aprender. Então, com toda a chega a rupeia. Com toda a humildade que ela teve, ela voltava, porque o Pai ele funciona o seguinte, a gente traz um conteúdo
e passa tarefa. Por quê? Não adianta nada eu encher linguiça, falar um monte de coisa, você sair com aquele tanto de informação, aquela sensação de, nossa, como ele é inteligente. Cara, isso aqui não é sobre mim, é sobre a transformação da tua empresa. E tá cheio de mentorias, cursos, treinamentos que estão fazendo isso. Estão te colocando no status, estão te colocando em lugares com pessoas, com acessos, que é muito bom, mas só isso não resolve o problema da tua empresa. No final do dia, você conhecer A, B ou C não vai mudar a cultura da tua empresa, se você não colocar a mão na massa. Bem ou mal, você tem que aceitar isso. Para você sair do operacional, você tem que imergir primeiro no operacional. Não é saindo que você resolve. E a dona Thalita, ela teve muita humildade nesse processo, porque ela fazia as tarefas e ela voltava com feedback, com dúvida. E ela falava, eu não entendi tal coisa. E isso me entusiasmava muito, por quê? Porque quanto mais as pessoas fazem as tarefas, mais dificuldade elas encontram. E quanto mais supera as dificuldades, mais a empresa acelera. Então, eu fiquei surpreso porque no dia seguinte à aula do pai, que eu tinha passado uma tarefa, o time de desenvolvimento do coworking já estava criando uma automação que eu passei para ela de tarefa. E a gente parou ali, foi desenhar um fluxograma, rapidão, desenhou, ó, esse aqui é o fluxo. Quando deu uma semana, essa automação estava rodando. Semana retrasada, outro dia você me falou também que a parte dos contratos já está rodando também, que está fazendo um revisional dos contratos. Sim. E isso me deixa muito grato, porque realmente você vê que quando as pessoas entendem o propósito do programa e elas aplicam, não tem como não ter resultado. Pois é, e essa questão do resultado acabou que ela não parou no coworking. Isso permitiu que chegasse a um ponto onde a palavra... Eu sou cristã, então eu creio na palavra, na Bíblia. E a palavra é como uma espada, uma faca de dois gumes, né? Da mesma forma como a gente acredita, ela corta para o seu lado e corta para o meu. E eu comecei a me cobrar algo. Eu falei assim, por que eu fico incentivando pessoas a serem o que elas são, defenderem o que elas são, porque eu acredito nelas, e não estou fazendo o mesmo? Porque se eu tinha muito preconceito com a palavra mentoria, porque eu pensava assim, é moda, todo mundo se chama de mentor e é isso e acabou. Quando o mentor não é um cargo, ele é sua jornada, é aquilo que você construiu. Então, se eu comecei a enxergar e a responder por aquilo que eu já tinha construído, que eu estou em construção, por que não eu continuar nesse desenvolvimento guiado para pessoas que precisavam se posicionar? Pessoas que eu enxergo como maravilhosas, que têm todo o conteúdo, todo o know-how, toda a estrutura possível para sair propagando aquilo que ela sabe, para transbordar o que ela sabe, ela não tem a coragem de ser vista, não tem a coragem de aparecer, seja por N motivos. Então, assim, eu comecei a trabalhar a ideia porque eu não sou terapeuta, não trabalho a questão interna no profundo, no científico, né? Mas eu trabalho a ideia de você entender que tem valor a sua palavra, tem valor a sua presença. E quem acha que não precisa ser reconhecido, quem acha que não precisa ter esse posicionamento, está perdendo dinheiro, está perdendo oportunidades, está perdendo a sua voz, a sua identidade. E está perdendo vida. Porque se você tem um propósito na vida, Deus te deu esse propósito, e você está negligenciando isso, você está negando isso, você não está vivendo o que você realmente foi chamado para viver, né? E por mais que se fale, é clichê, mas clichê nada mais é do que algo provado, que acontece continuamente todos os santos dias. Então, porque nesse santo dia que eu estou aqui como uma pessoa que tem todo o privilégio, oportunidade de fazer acontecer, de agir, de executar, não estou fazendo. Precisa disso, uma pessoa que faça esse guia, faça esse auxílio, que pegue na mão, olha, você precisa dar esse primeiro passo. Então eu me coloquei a essa disposição, quando eu consegui estruturar todos esses outros pontos, a gente conseguiu começar a colocar, a delegar, porque até esse ponto onde eu acredito que eu não tenho tempo, eu não consigo delegar, é uma forma de autocontrole, então quando eu faço isso, eu começo a confiar em mim também. Então, eu trabalho isso em mim e eu exemplifico isso para as pessoas que eu estou orientando. Então, tudo é uma questão de você ficar se afiando. É o tempo todo. É o tempo todo você se afiando. Então, não existe momento perfeito, não existe hora perfeita, situação perfeita. Então, tudo que tem que ser feito, tem que ser executado, depende de você, faça. E é esse ponto onde hoje eu consigo ter essa oportunidade, liberdade, para não me preocupar se o coworking eu estou lá ou não,
se no restaurante meu irmão está lá ou não, se aqui nos serviços financeiros, se a gente está, inclusive, abriu uma operação lá para a CRM, que é muito legal, um serviço muito bacana que os meninos estão fazendo, da base também, mas até para isso eu não tenho essa preocupação, porque eu sei que são pessoas competentes executando aquilo que elas estão destinadas a executar, com maestria. E eu vou fazer aquilo que eu estou destinada a executar, com maestria. Antes de você passar pelo pai, você já conhecia um pouco, já conhecia bastante dos conteúdos do Felipe, das minhas entregas e tal, mas o que ao longo do programa, quando você foi participando, você foi vendo, o que mais te impactou, assim? Qual aula, qual momento que mais te impactou, que você teve uma virada, assim, de você, caraca, isso eu não sabia? Teve uma aula que eu sou apaixonada por vendas. Eu trabalho com vendas e todo mundo é vendedor. Não se engane, você está vendendo alguma coisa. Você vende seu tempo, você vende seu serviço, dom, produto. Seu dinheiro, seu serviço, seu produto, você vende sua vida. Então, para aquilo que você se dedica, você está fazendo uma espécie de venda. Uhum. Então, assim, eu não tenho um produto. O seu tempo é um produto. Então, você tem que tomar cuidado com isso. E no processo que você deu a aula ali sobre vendas, que foi uma aula muito fantástica, maravilhosa, você tira o peso da ideia de vendas. Você tira o peso da ideia de que eu estou empurrando algo para alguém. Quando você realmente acredita, é algo que eu acredito. É algo que eu confio, é algo que eu experiencio todo dia, em várias oportunidades. Então, quando eu começo a entender no que isso está implicando, não só na minha vida, como nas de terceiros, então eu começo a ter um pouco mais de responsabilidade naquilo que eu estou executando, um pouco mais de comprometimento com quem eu estou me relacionando. Então, acaba que tudo faz parte de um processo. De venda. De venda. Tudo é venda, eu acho que inclusive... Tudo é venda. Olha aqui essa apostila, qual que é? Essa aqui é a apostila, isso aqui, meus amigos, eu vou mostrar para vocês porque, além de conteúdo, bastante conteúdo aqui, ó, a gente tem lá os papéis essenciais, né, a gente tem um organograma comercial, a gente tem prática, então você tem que criar o teu organograma, você tem que criar a tua estrutura comercial, você tem que criar o seu processo comercial aqui, ó. Cadê, meus amados? Ó, as etapas, passo a passo. Então você vai criando o seu próprio processo de venda. E aqui tem uma página que ele traz uma tabela com... Deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui, ó. Inúmeras perguntas. É uma tabela de spin selling. Que eu tenho inúmeras perguntas, porque muitas vezes as pessoas acham que venda é você colocar um crachá, vendedor, e agora eu sou vendedor. Não, venda é desde a roupa que você coloca, da forma que você coloca o cabelinho para trás, do relógio que você usa, o sapato que você usa, tudo isso impacta na venda. Venda é o quê? Satisfação de desejo e troca. Pronto. Se eu entendo que venda é troca, eu preciso gerar valor, né, para gerar desejo para aquela pessoa, para que ela queira trocar o dinheiro dela pelo meu serviço, pelo meu produto, pelo que eu tenho. E o primeiro produto que a pessoa compra antes de comprar o seu produto é você. Você é produto do produto, você é a embalagem do teu produto. E se você trabalha com serviço, você mais ainda é o produto. Por quê? Você é a embalagem e você é o produto. Então você, enquanto empresário, precisa ter uma mentalidade de venda. Não é ter um departamento de vendas apenas, é ter uma mentalidade de venda. Porque quando você tem uma mentalidade de venda, o teu filmmaker ele vai estar vendendo para você, o teu social media vai estar vendendo para você, o teu administrativo vai estar vendendo para você. Foi o que a gente criou lá no nosso amigo, lá de Alphaville, né? Eu vou ficar falando o nome, né? Créditos, amigo, para você. Mas hoje, o nosso peitinho tá lá, o bichinho tá lá vendendo. Sim, tá. Ele tá atrás da câmera, mas ele também tá vendendo. Exatamente. Ele tá dando treinamento, ou seja... Filhote. Criou-se, bebê, outra cria do coworking. Cria-se uma mentalidade de venda. Eu sempre me cobrei muito para me posicionar enquanto vendedor, né? Cara, eu não gosto de falar de venda e tal, porque para mim, venda é natural, pô. Então, tipo, a galera coloca venda como se fosse um mistério. Como se fosse... É uma ciência, na verdade, mas na verdade você tem que entender que, no fundo, todo mundo sabe que depende disso.
E você lifestyle, dominar, na você real. não vai ter medo de mais ninguém. Quando você domina esse conceito, você não depende de mais ninguém. Em qualquer situação que você precisar se mostrar, você precisar falar, você precisar defender aquela ideia, o que é, pronto. Não tem nada que te segura a não ser Deus. Quando a gente, aproveitando que a gente entrou nisso aqui de venda e você respira isso também, né, velho? O que você acha que é o maior gap, o maior erro que os empresários e empresas ou empresas cometem quando se trata de vendas? Qual o maior erro? Acreditar que, às vezes, é só questão de números. Tem a questão dos números, mas tem todo o contexto. Tem a experiência tanto do cliente quanto do colaborador. Tem que ter um ambiente propício para que ele se sinta muito engrenado ali, se sinta que faça parte da engajado máquina, em vender, engajado para poder ele fazer todo esse papel que você acabou de exemplificar. Então, todo mundo vai participar daquele projeto como seu. Eu não entender assim, eu estou prestando serviço para alguém e o que der, deu. Então, quando um time consegue entender que ele faz parte de um todo e ele se sente parte, eu creio que o empresário só tem a ganhar. Tem, lógico, a questão de meta, responsabilidade, tem os deveres, tem os direitos, tudo tem que ser cumprido de bonitinho, direitinho, mas também é necessário que você tenha essa visão também, tanto humana quanto de empreendedor. Então, eu creio que a questão das vendas, no geral, é trabalhar meta para você atingir e o que você ganha com essa meta, entendeu? Ter essa satisfação do que você está alcançando, trabalhar sonhos dos próprios colaboradores também, o que ele consegue alcançar ele atingindo tal meta. Tudo isso é parte de um quadro dos sonhos do universo. Então, todo mundo tem que trabalhar em conjunto. Então, acho que, resumindo o que você falou, seriam 2 Cs. Criei mais um código. Que o maior erro, então, é o CC, que é cultura e clareza. Clareza. Meu carro-chefe é clareza. Quando você tem clareza de quem você é, você consegue se comunicar, você consegue se posicionar, você consegue enxergar quem você é. Então, acabou. Tudo é uma clareza, é questão de você acessar níveis de consciência ao longo do processo. Clareza sempre vai dominar aquilo que você precisa. O conhecimento, a verdade liberta, é isso. Eu falo muito assim, quando eu chego na empresa para fazer um processo, um programa de aceleração lá, as primeiras coisas que eu pergunto é quem é o teu funcionário, quem é o teu cliente, quais são os teus produtos e como é o teu processo. Eu pergunto essas 4 coisas. Por quê? Eu entendendo o produto dele, eu vou entender se o público, se o cliente dele está certo. Ou se ele não está vendendo a coisa certa para a pessoa errada, ou está vendendo a coisa errada para a pessoa certa. Aí eu vou entender o time dele. Será que esse time culturalmente está alinhado para vender para essa pessoa? Sim. Às vezes a gente está lá vendendo high ticket e o time todo está de oversize e a barreta. Exatamente. Não, vai dar choque. E aí eu tenho que entender também do produto para isso. E eu preciso entender o processo. Porque aí eu vou ver a atração, geração de desejo, conversão em venda. Sim. E a entrega e a gestão disso. Cara, esse processo está alinhado com o que eu estou vendendo, com o que o meu cliente está comprando, com o que o meu time está entregando. Então, quando a gente entende esses 4 pontos, você traz muita clareza. Sim. E eu pergunto isso por quê? Porque se você entender, por exemplo, o produto, você vai ver que no comercial, na etapa comercial, eu tenho que ter clareza de produto. Na etapa de marketing, eu tenho que ter clareza de produto. Na etapa de atendimento, eu tenho que ter clareza de produto. Na entrega, mais ainda, em produto. E na gestão também. E o que vai entrar na gestão? Cara, vai entrar código tributário que você vai colocar, parte jurídica do que você vai colocar e o que você vai emitir na nota, né? Parte da entrega, prazo. Então, assim, quando você tem uma clareza disso, vários problemas são eliminados. Problema de falta de venda, problema de tributação, problema jurídico, problema de não entregar. E também eu acredito que a cultura da empresa, ela se estanca mais fácil quando você tem essa clareza do que você faz, do porquê que você faz e para quem que você faz. Na tua visão, qual a importância de processo, de ter processos dentro de uma empresa e o que é processo na tua cabeça? O processo é o guia, né? O processo é onde você tem uma orientação de como, onde, o porquê, para onde. Então, ele é um guia que você consegue, se qualquer
Qualquer viés no meio do caminho, eu sei aonde me guiar para retomar o processo de voltar àquilo que tem que ser feito. Eu creio que para o processo acontecer, inclusive, ele precisa do óbvio que precisa ser dito. É por isso que na caixa de ovos vem escrito ovos. Porque o óbvio precisa ser dito, escrito e comunicado. E comunicado não é só falar, é falar e a mensagem chegar. Então, exatamente. Tem que ser Você tem que ter comunicação. Com o meu time eu converso bastante, inclusive até a gente na segunda-feira rebate mais uma vez a mesma comunicação. Eu costumo dizer que o achismo, ele é um abismo. O achismo, ele é um abismo. Olha o corte, hein? E esse achismo é um abismo, você tem que ter certeza. Quem acha não tem certeza de nada. Na dúvida, pergunte. A comunicação serve exatamente para isso. Então, eu tenho na criação do nosso filho lá, eu e Rafa, a gente sempre fala, o Levi, mesmo antes de aprender a falar, a gente falava assim, use palavras. Use palavras. Começava a chorar, a gente, para de chorar, use palavras. Até hoje a gente usa isso, eu trouxe até para o meu método, use palavras. Porque você achar, todo mundo acha. Então, quando eu começo a trabalhar, o óbvio precisa ser dito, eu estou alinhando expectativas com você e meu time, eu estou mostrando para vocês o que eu espero, o que a gente pode alcançar, qual é o caminho, esse é o processo e onde a gente vai chegar. Se a gente fizer isso, se não fizer aquilo, se fizer aquilo outro. Então, quando eu tenho um processo, fica mais fácil nessa jornada eu entender qual é o caminho. Eu tenho que fazer esse ponto para chegar nesse B, para chegar no X, Y, Z. Quando eu não tenho isso, qualquer coisa serve, qualquer caminho serve. Então, eu acredito muito na ideia do processo ser algo para a gente executar. É muito bonito de ver, teórico, na parede bonita. Mas se você começa a praticar aquilo que você já determinou ali, porque o processo ele nasce daquilo que você construiu. Então, tá muito mais fácil de você dar continuidade. Então, se você não tem, comecei a empresa agora, ok, faça o principal, venda. Depois você vai organizando a casa. Esse é o mais fácil de fazer. Vender é a parte mais fácil. Venda é o mais difícil, então faça. Venda, é mais depois fácil, organiza. Não, tu acha não? Acho que vender é o mais fácil. Não, venda é fácil. Só que é o seguinte, para você organizar sozinho, você nunca vai parar para fazer, entendeu? Mas quando eu tenho ali a venda, que você, olha, eu sei, eu tenho um produto e você começa a vender muito bem, tá chegando a níveis estratosféricos, em homenagem aí, né? Estamos à distância da Lua ali. Então, você consegue entender que eu preciso de um processo. Total. E esse processo você não vai sentar lá e fazer sozinho, vai precisar de um apoio. Procure esse apoio. Depois que você consegue estabelecer um apoio, desenhou o processo, comece a executar para que todo mundo que vier depois disso faça como deveria ser feito. E então a cultura é estabelecida, metas são batidas, superadas, e tudo que você precisa para que a sua empresa seja um sucesso, ela vai ser construída com base em processo. Não com o que alguém acha, com alguém que não se comunicou, com o óbvio que não foi dito, entendeu? Peter Drucker, ele tem uma frase que fala assim, Peter Drucker, para quem não sabe, é um dos patriarcas da ADM, aí, da administração, e ele fala que a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. E tem uns 300 cortes meu falando disso, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Porque as pessoas perguntam, mas se a cultura come a estratégia no café da manhã, qual é o sentido de ter um processo? Ou criar uma estratégia de mapeamento de processo. Então você vai criar um processo de cultura e uma cultura de processos. Até para você não fazer da cultura do mau costume, seja a cultura da sua empresa. Exato. Então, se você não estabelecer, alguém vai estabelecer no seu lugar. Então você tem um processo para implantar a cultura. Então, quando a gente vai falar lá na engenharia de processos, né, tem uma matéria em engenharia de processos. Sim. Que eu esqueci o nome dos autores, mas enfim. Eles falam que tem 2 tipos de processo. Processo as is e processos to be, que é processo como é hoje e o processo to be, que é como deveria ser. E aí, para a gente fazer um ajuste de processo, eu começo mapeando o as is, como é o processo, e faço assim, como deveria ser. E aí, com isso aqui desenhado, eu vou colar na parede, a galera vai olhar e falar, a gente está fazendo desse jeito, mas deveria ser desse jeito. E aí entra a tecnologia, a sistematização. Por quê? Porque quando eu tenho um processo que é o errado, que é o como é feito, digamos, né, o errado, o tradicional ali que é feito,
eu sistematizo isso, a pessoa cria o hábito de mexer na ferramenta. Por exemplo, todo dia eu tenho que entrar e marcar concluído aqui, concluído aqui, concluído aqui, concluído aqui. Quando eu começo a migrar para esse novo modelo de processo, a pessoa já tem o hábito de alimentar a ferramenta. Sim. Então, na hora que ela entrar para ver, mas essa tarefa aqui mudou o nome, mudou o checklist, mudou o formato, ela simplesmente vai seguir. E ela tendo clareza de como deveria ser, ela não vai travar. Ou a ideia é que não trave. Sim. Porque ela tem o contraste de como era e como deve ser, e ela está habituada a alimentar aquilo ali. Então, se ela sabe que tem que ser assim, que ela tem que alimentar, ela já sabe o que tem que fazer. Então, entra numa questão de hábito. Exatamente. Então, se a gente para pensar que para eu ter uma cultura de processo, eu preciso ter hábito, eu preciso começar a trabalhar o hábito. Como é que eu trabalho o hábito? Trabalhando a mentalidade. Então, como é que eu trabalho a mentalidade? Mudando os estímulos. Então, eu preciso mudar o estímulo visual, o estímulo auditivo e o estímulo sinestésico. O que a pessoa sente? Por exemplo, por vocês terem cumprido o processo correto hoje, está aqui um chocolate. Ah, Felipe, mas é só um chocolate. Não, você está dando um estímulo aqui para a cabeça da pessoa. Você está dando um estímulo sensorial. Você está reforçando positivamente aquele comportamento. Sim. Ela foi lá, acertou de novo, outro estímulo positivo. Então você está ancorando aquele estímulo, fazendo com que mude a mentalidade da pessoa e vai mudar o hábito. Então não tem como você mudar processo, mudar cultura, mudar nada na empresa se você não mudar o hábito. E não tem como mudar hábito se você não mudar a mentalidade. Sabe o que é curioso? A gente tem a ideia de... Eu teve uma época que eu trabalhando com times e a gente sempre fazia essa questão de premiar dinheiro, brinde, chocolate, passeios. E teve uma época que o pessoal na rede social estava colocando agora eu vou pegar e ganhar um chocolate. Parabéns, você vendeu 10 milhões e ganhou um chocolate. E eu quis me limitar em premiar meu time por conta disso, porque eu pensei assim, o que é 20, 50, 100 reais, chocolate, o pessoal não tá nem aí, estão fazendo chacota na internet. Só que quando eu fiz isso, eu bloqueei um acesso ao time de recompensa. Você vale o que você tem, você vendeu, tomou dinheiro, acabou. Eu limitei a questão de relacionamento. Eu comecei a trabalhar retornando ao que eu era anteriormente, porque tem uma coisa que o nosso corpo não nega, que é o instinto animal. Nosso instinto animal, inclusive no adestramento, quando você faz algo positivo, o reforço positivo é dar ali um biscoitinho, alguma coisa. Quando a gente faz esse reforço para o ser humano, o instinto animal dele é imediatamente ativado. Então, se eu recebo uma recompensa, por mais que eu faça chacota, que eu brinque, por mais que eu faça, eu ganhei um chocolate por ter 10 milhões, lá internamente, no seu inconsciente, ele vai estar falando assim, nossa, eu atingi uma meta, superei e eu fui recompensado por isso, independente do que eu ache, empiricamente falando, ou algo assim. Então, o instinto animal ele vai ser despertado de alguma forma, porque o seu inconsciente, a sua criança, vai celebrar aquele momento. Eu conquistei uma vitória. Então, essas micro-realizações que a gente realiza ali e é recompensado, ainda é válido, seja como for. Por isso que é muito dito que a gente tem que celebrar as pequenas conquistas também. Porque se você não fizer isso, você vai ficar desensibilizado de realizar as coisas que precisam ser feitas, diminuir o seu esforço empregado e não vai mais celebrar a vida. Então a gente precisa realmente continuar com o nosso empenho de fazer aquilo que precisa ser feito, superar os nossos feitos e ser recompensado por isso, seja de qual forma for. Dando recompensa. Aqui, ó, exatamente. Nesse livro, fecha aqui, corta pra mim aqui, ó. O Poder do Hábito, Charles Duhigg. Uma das palestras mais pancadas que eu fiz na vida. Ele vai falar aqui, ó, sobre o sistema... Tá dando pra aparecer aí? O sistema de recompensa. Ele vai falar do loop do hábito aqui. De como lá em 1920, Claude P. Hopkins, né, que é o criador da Pepsodent, ele fez uma pesquisa e viu isso com os macacos. Né, que ele fazendo aqueles testes, quando tinha um estímulo, ele agia, então tinha um mega estímulo aqui, e quando tinha recompensa, também tinha. E liberava dopamina, enfim, vários neurotransmissores ali, que reforçava aquele comportamento. Então, a partir do momento que a gente usa a ciência, usa essas pesquisas, o livro não é para você criar uma tese de trabalho, para você criar um doutorado, alguma coisa do tipo. É para você aplicar.
A partir do momento que você pega esse conhecimento e aplica, você validou se deu certo ou não. Então, quando a gente começa a fazer isso com mais intensidade, mais resultado, a gente vai ter mais transformação na empresa, a gente vai ter. Eu gosto de brincar que, pelo que eu vivi dentro da contabilidade, que a empresa ela tem que ser ao mesmo tempo um laboratório para você fazer testes, só que ao mesmo tempo um negócio validado. Então você tem que validar e você tem que pôr para rodar. Tem que validar e tem que pôr para rodar. Como é que você faz isso na vida real? Então a gente faz numa escala pequena, uma escala de 10 e uma escala de 100. Então eu pego um cliente, valido, por exemplo, na contabilidade. Validamos um modelo, a gente só atendia publicitários. Sim. Vamos começar a atender um nicho de médico. Aí começamos a atender um médico, atendemos 10 médicos, criamos um modelo, formatamos, agora a gente escala isso daqui. Sim. Então a gente fez um pequeno laboratório, validou e entrega isso. Então a empresa ela tem que ser o tempo todo, teste, validação, erro, e errar rápido, errar barato e consertar rápido. É verdade. Tem um amigo que ele fala, os meninos da Mônica, né? Então eu já tenho meus métodos validados. Já tenho o Felipe, já tenho o Vitor Soares, já tenho... Até o Danilo Albino já falou que eu estou mentorando Danilo também. Você me coloca aí na frente, porque é uma pessoa... E o Mierli, cadê o Mierli? Também, tem que ir lá de cada das câmeras, né? Luísa também tá comigo nessa. Ó, aí trazer todo mundo. Gente, então acaba que você consegue entender que o que você tem feito, por mais que pessoas cheguem e falem assim, não falem publicamente que você é uma inspiração, ou que você está auxiliando ela de alguma forma, você sabe que você está impactando vidas, pessoas, histórias, estruturas. Então você tem que continuar fazendo aquilo que você acredita. Estou falando do benéfico, tá? Do positivo. Se você já entendeu que você realmente tem mais a acrescentar do que perder, então não perca mais essa oportunidade de aprender, de transbordar, de fazer acontecer. Falando de futuro, vamos olhar para frente, né? O que para trás trouxe a gente até aqui. Mas quais são os próximos passos da Mônica, dos negócios? Qual é a visão? Para onde você está olhando? O que você espera daqui para frente? Cara, eu espero que tudo que eu tenho ouvido falar de forma indireta, de pessoas que entenderam que eu consegui trazer algo de valor para a vida delas, eu consiga fazer com que milhares, posso ser audaciosa a esse ponto, de acreditar que eu posso realmente alcançar milhares de pessoas e entenderem que ela tem um lugar de fala, ela tem um posicionamento para defender, ela tem um reconhecimento e uma referência para ser notada. Que ela pode ser essa pessoa e eu estou pronta para fazer com que seja esse guia nesse momento do primeiro passo. E aí, para isso, eu estou com um time, a gente está trabalhando ali no co-work, eu estou com a minha sala, olha que maravilha, top, né? Tem sala para todo mundo, não tinha nem para mim, agora eu tenho uma sala que é só minha. E lá a gente está estruturando todo esse processo. Quem não me conhece, é a oportunidade de estar conosco, me seguindo lá no Instagram. Qual é o seu Instagram? Fala aí, rapaz. @Mônica Manhães. Pode me acompanhar lá, eu já estou trazendo muitos insights poderosos, muitas histórias de vivência, de experiência, o meu público, o meu time, a minha história, para que você se espelhe, se inspire para poder dar esse primeiro passo. É um ato de coragem, a gente tem trabalhado atos de coragem, tanto com uma jornada, quanto com imersão, quanto com pílulas de doses de mentalidade. Então pode me acompanhar lá. A gente tem um programa de podcast, tem o Ara Co-work, tem vários eventos que eu participo, adoro o evento, então estou sempre nesse movimento, além de realizar lá no Co-work. Mônica, e para aquela mulherada que fala assim, pô, mas eu sou mãe, sou casada. Para com isso, gente, eu também sou mãe, sou casada. Como que você tem a dizer para isso, né? Para essas mulheres que... Porque assim, a mulher, por natureza, homens não fiquem chateados, mas por natureza a mulher já é melhor do que o homem. Então Deus pegou a versão do homem e falou, dá para melhorar um tiquinho aqui, ó. E fez a mulher. Tem muita gente que diminui a mulher falando que a mulher veio dar costela e tal. Mas por ela ter vindo dar costela, Deus deve ter pegado a melhor costela que a gente tinha e criado a mulher. Primeiro, a mulher fica com 9 meses uma criança na barriga. Irmão. Exatamente. Desculpa o termo, mas se eu der uma dorzinha de barriga aqui 2 dias, eu já não aguento. Mulher aguenta isso. Mulher passa 7 dias do mês sangrando, não morre. Meu Deus, a mulher, ela é F, né? Não vou falar aqui. E outra, a mulher, ela tem um dom de multiplicar e de
prosperar muito mais. Desde que eu peguei o dinheiro da casa e falei assim, você que cuida, pega o Pix só pinga na minha conta. Pinga e vai para a conta dela. A Thaís, por exemplo, ela tem um jeito de multiplicar o dinheiro que eu não entendo. Eu falo, caraca, velho, eu te mandei R$100, tu fez a compra do mês, abasteceu o carro. Deixa ela quieta, pagou o aluguel, pagou tudo com R$100. Eu, como? Mas a mulher tem isso. E ao passo que eu tô fazendo o café lá pra gente, de manhã, ela já arrumou o menino, já tomou banho, já se arrumou, já se maquiou, fez... Sim. E eu, caraca. Então a mulher, ela já tem essas capacidades melhores do que o homem. Por um outro lado, o homem, ele tem uma garra muito forte também, Sim. ele tem um ímpeto muito forte. Então, eu acredito que num casamento, os dois precisam aprender Sim. a usar cada um essa função que tem. O homem é na testa ali, ó, na frente, puxando o pelotão, e a mulher, ela quem tá no background, olhando, tendo a visão, ó, não vai por ali, não vai por aqui, se afasta disso, se aproxima daquela pessoa. Então a mulher, ela tem essa característica. Mas muitas mulheres preferem entrar numa zona de vitimismo, de coitadismo, de falar, mas é porque é muito pesado para mim. E aí eu quero que você dê uma mensagem para essas mulheres que estão nessa zona de vitimismo, muitas vezes não é nem por maldade, mas às vezes é por questão hormonal, às vezes é uma questão de não pegar sol. Ai, sol, sol, vitamina D, faz diferença. Altera a tua estima. Às vezes é uma atividade física. Por exemplo, Mônica, eu fiquei anos. Quando eu encontro a Mônica na academia agora ainda, eu falo, caraca, velho. Não, diz hoje. Dá desculpa. Hoje a gente teve que atrasar a gravação porque a Mônica foi malhar, pô. Aí eu falei, só porque tu vai malhar. Eu mas, falei, assim, por uma questão de disciplina, eu tenho um compromisso para ir treinar. É isso, e sem a pessoa física não tem a pessoa jurídica. Eu concordo total. Mas tem muitas mulheres que estão nessa situação, às vezes não é nem porque elas querem. Então eu queria que você desse uma mensagem para essas mulheres saírem disso daí e se revelarem e serem quem elas nasceram para ser, que são... Essa é foda. Sim, senhor. 3 pontos. Vamos lá. Primeiro, igual você acabou de comentar, quando a gente fez esse agendamento, eu esqueci que eu tinha feito um outro compromisso e eu falei que era uma questão de disciplina. Então, acaba que eu entendi que eu precisava cumprir. Era mais fácil eu criar uma desculpa e não ir treinar. E aí, brincando, eu cheguei em casa, enquanto eu já tinha ido treinar, eu tinha feito alguns stories, eu já tinha feito a escova, já tinha passado no salão, já estava em casa, já estava me arrumando, meu marido tinha feito uma vitamina de abacate para me entregar. Aí você já fez tudo isso? Aí eu, pois é, né? Eu não tinha reparado nisso. Então, assim, as mulheres, no geral, elas precisam entender que elas não têm lugar para o vitimismo, para o conformismo, para o comodismo, porque elas já fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Elas são multiformes, multipresenciais, multitarefas. Então, a gente só precisa acreditar em si mesma. Então, quando eu não chamo um público feminino, eu chamo um público em geral, homens e mulheres. E por que eu tenho uma maioria masculina do meu lado? Porque eu citei aqui os meninos da Mônica, porque são homens que eles entendem que tem potencial, eles entendem que tem alguma coisinha ali, que é 1% do que uma mulher faz. Mas no momento que eu falo, olha, você tem isso como identidade, isso pode ser multiplicado, eles já vão e executam, já tem essa garra, vou lá e faço. Eles se concentram nisso. As mulheres costumam pegar tudo que eu tenho de bagagem e guardar para si mesmo, quando é a oportunidade delas explorarem isso daí e trazer para a comunidade onde ela vive, o que ela tem para apresentar, o que ela tem de melhor, que é experiência, que é valor. Então ela não se dá o devido valor nesse ponto, onde quando uma fala, olha por quanto ela está falando, por quanto ela está ali verbalizando, por quantas mais ela está ali mostrando quem ela é. Então a gente tem esse poder de fazer, e eu aprendi numa última palestra que eu fui, que até quando eu falo que eu não tenho tempo, é uma forma de vitimismo. Então quando eu aprendi que não é questão de não ter um tempo, eu preciso priorizar esse ponto na minha vida. Eu tenho uma queixa profissional, eu cuido da família, cuido da casa, eu cuido do cachorro, mas eu tenho uma queixa profissional. Para tudo, pega ali aquele tempo que você consegue pegar 1, 2 horas para se dedicar ao seu profissional, mas é um passo. Então eu preciso ter essa ideia de que eu consigo alcançar sim. Se eu não consegue sozinha,
procure apoio, procure mentoria, procure uma pessoa que possa te guiar. Fala, procura eu. Procura eu. Eu estou disponível para isso. Por quê? Se tem jovens, homens, que estão dispostos a ouvir o que eu tenho para falar, por questão de experiência, por questão de resultado, por que não você, mulher, que está no mesmo lugar que eu estou e pode estar sentada aqui onde eu estou também? Então, esse é o ponto que eu quero que vocês enxerguem. Existe sim essa possibilidade, oportunidade, existe tudo isso para você fazer acontecer, mas depende de um primeiro passo. E você não precisa fazer sozinho, porque a jornada solitária não existe mais. Para conhecer um pouco mais, clique aqui embaixo, segue no Instagram, @MonicaManhães. E agora chegamos a um momento que é um pouco triste. Tem que botar uns efeitos sonoros, botar uma mesinha de efeitos sonoros. Um MPC. É o primeiro de muitos, né? Então a gente vai... É o primeiro, né? Ele vai refinando nas Primeiro, Felipe, como é que você faz para fazer as coisas que você faz? Eu vou lá e faço. Depois a gente vê se ficou bom, melhora e vai arrumando. Exatamente. Mas eu quero te agradecer mais uma vez, né? Tá aqui. Apoiando, estando junto, participando, vivendo e convivendo, né? Mas, olha que vício de língua, vai ser horrível, não façam isso em casa, viu? E nem nos negócios. Mas eu fiquei muito feliz, muito lisonjeado quando você aceitou, de pronto assim, falou, opa, na hora, nem questionou nada, por isso você bagunçou a agenda, porque você já aceitou e nem olhou nada. Exatamente. Eu fiquei muito feliz mesmo. É um passo muito importante que eu tô dando, né? Parabéns. É um passo de virada, realmente, porque eu acredito que o que tem guardado aqui, muita gente precisa. Com e certeza. Enquanto os bons ficarem calados, os maus vão estar fazendo sucesso. Exatamente. Então, para que os maus não prosperem e os bons venham à tona, muito obrigado. Que seu projeto novo, né? Que Sim. Isso venha multiplicar e dar muitos frutos, que muitas pessoas sejam impactadas, assim como eu fui e estou sendo, e que você pode contar comigo que é só o começo. Parabéns. Muito obrigado. Pessoal, e para você que chegou até aqui nesse podcast e ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, ativa as notificações. Toda semana um episódio novo no Fala Pai, trazendo vida real do empresário que executa e sem teoria. Muito obrigado a todos, um beijo e até o próximo episódio. Valeu!